esse então é o nosso vídeo sobre as mulheres de Atenas. Oi gente, voltei para falar para vocês sobre as mulheres de Atenas. Eu já fiz 2 vídeos sobre o tema, que eu vou deixar aqui nos cards, e que vocês podem conferir se vocês quiserem. O primeiro é sobre as escravizadas em Atenas e o segundo é sobre as hetairas e as metecas. Esse vídeo aqui ele vai ser maiorzinho um pouquinho, porque nele é que eu finalmente vou falar sobre as mulheres atenienses, as cidadãs de Atenas. Antes de começar, propriamente dito, esse vídeo aqui sobre as mulheres de Atenas, eu queria que vocês ouvissem atentamente essas frases ditas por alguns homens a respeito das mulheres. É que as fêmeas são mais frágeis e frias por natureza. É preciso considerar o sexo feminino como uma má formação natural. Certamente, os que não se parecem com seus pais, de certa forma, é um monstro, pois nestes casos a natureza se desviou de alguma maneira do gênero. O primeiro desses desvios é o que origina uma fêmea. Então agora vamos começar o vídeo de verdade. Lembrando que em Atenas não existia apenas um tipo de feminino. O feminino ele estava dividido em pelo menos 3 categorias. A primeira delas eu já falei para vocês, eram as escravas atenienses, aqui o vídeo. A segunda delas eram as metecas, que poderiam ser hetairas, palaqués ou as esposas e filhas dos metecos. Está aqui também o vídeo para vocês. E a terceira delas é a que a gente vai falar hoje, é sobre ela, é sobre a mulher central, é sobre a que todas queriam ser. É sobre a mulher ateniense, a esposa, a filha, a mãe. E aí eu meio que já dei um spoilerzinho aqui adiantando, porque dentro dessa categoria feminina, né, dentro da categoria de mulher ateniense, cidadã ateniense, a gente tem 2 divisões, por assim dizer. A gente tem a filha, que é a partenos, a virgem, a criança, né, a menina, que está aprendendo com a mãe a como ser uma boa esposa e a como fazer os trabalhos femininos, que um dos mais importantes dele e um dos mais característicos do gênero é o tear. As meninas em Atenas, elas não recebiam educação formal, não iam para a escola, não aprendiam a ler, não aprendiam a contar. Elas aprendiam apenas o que era próprio das mulheres, as virtudes femininas, que eu já vou falar quais são. E normalmente aprendiam essas tais virtudes com as mães. Então, a primeira parte da infância, elas passavam aprendendo tais virtudes e ali por volta dos 14, 16 anos, elas já se casavam. E normalmente com um cidadão, sempre com um cidadão e normalmente bem mais velho, o cara já por volta ali dos 30 anos. O casamento era o verdadeiro rito iniciático da menina ateniense. Era quando ela saía de fato da infância para a vida adulta. Quando ela deixava de ser filha e virava esposa. E esse casamento, ele geralmente era arranjado entre o pai ou o responsável masculino da menina e o pretendente a marido, a esposo. E também era sempre feito mediante um dote. O pai ou responsável masculino da mulher precisaria pagar um dote ao marido, né, o futuro marido dela, para ressarcir quaisquer dano financeiro, sei lá, que o casamento venha a causar à pessoa que está se casando com aquela menina. Zeus, por que razão puseste as mulheres a viver à luz do sol, impingindo assim aos homens um mal fraudulento? Se a tua vontade era semear a raça humana, não nos deverias ter fornecido isso por intermédio das mulheres. Só por isso é óbvio que a mulher é um grande mal. O pai que a gerou e alimentou, para mandar embora, tem que oferecer um dote, como se fosse uma peste que se quisesse ver livre. E depois de casada, o papel da mulher ateniense passava a ser ter um filho. Ela precisava ter um filho. E aí, por que ela precisava ter um filho? E se fosse homem, ainda seria melhor. Porque o filho era o que legitimava a mulher enquanto cidadã ateniense e também legitimava a condição de esposa para a mulher. Isso porque
É muito famoso por aí, né? É muito conhecida a ideia de que a mulher ateniense não participava da política da cidade. E isso é verdade. Mas não quer dizer que ela não tinha um papel cívico. E o papel cívico da mulher passava por aí. Aliás, a função cívica mais importante da mulher era justamente dar novos cidadãos à cidade. Entregar um filho, homem, à cidade de Atenas para que ele fosse o próximo cidadão ateniense, depois do seu marido. E também uma filha mulher, para que os próximos cidadãos pudessem ter outras esposas atenienses para gerar outros filhinhos atenienses. Então esse era basicamente o papel cívico da mulher. Entregar novos cidadãos à cidade, ao passo que entrega, obviamente, filhos ao seu marido. Filhos legítimos, tem que ser legítimos, pensem nisso, porque as concubinas e as hetaira não tinham filhos legítimos com os cidadãos atenienses, como eu falei aqui em algum lugar no vídeo sobre metecas, concubinas e hetairas. E aí, né, meus amores, sabendo vocês que o principal papel cívico da mulher ateniense era entregar um filho ao seu marido, era entregar um novo cidadão à cidade, a gente começa a discutir a partir daqui o que era considerado as virtudes femininas, por assim dizer. Eu acho meio confuso dizer virtudes femininas, porque eu estudo latim, né? Aí, latim, virtude é uma palavra que vem do radical vir, que significa homem. Mas vocês entendem o conceito. Aqueles hábitos, digamos assim, como diz Aristóteles, que tornam a mulher boa e fazem com que ela cumpra bem as suas funções sociais. A mulher virtuosa na Atenas clássica era conhecida como Mélissa. Mélissa, que significa abelha. E aí, por que ela era conhecida como Mélissa? Porque é o seguinte, a abelha é aquele bichinho que cuida bem da sua casa, que dá boa prole. E era isso que a mulher ateniense precisava fazer. As virtudes femininas consistiam basicamente em cuidar bem da sua casa sob supervisão do marido, porque a mulher ela deveria tomar conta do oikos, da casa. Mas quem devia orientar, por assim dizer, a esposa era o marido. Ela não poderia agir sem a orientação dele. Gerar e cuidar bem dos filhos, essa era a outra função, né, outra virtude feminina. E a terceira, não menos importante, não a última também, era ser discreta. Agora, ser discreta, assim, no nível que, eu nem me lembro se foi Solon ou se foi Péricles que falou que a melhor reputação para as mulheres era não ter reputação nenhuma, entendeu? A discrição da mulher, ela precisava estar num nível assim que ela não podia sair de casa, entendeu? Quanto menos se falasse dela, mais ela era virtuosa, porque ninguém sabia nem que ela existia. A ideia era essa, que ninguém soubesse nem que a mulher ateniense existia. Os únicos eventos assim que uma mulher ateniense ela precisava aparecer, em que ela precisava estar, eram eventos públicos de caráter doméstico, como, por exemplo, casamentos, funerais e alguns festivais que eu pesquisei a respeito, mas eu não vou nem saber explicar para vocês, porque eu não achei muita coisa sobre, como, por exemplo, o festival de Antestérias, que inclusive eu vou deixar os nomes aqui em algum lugar, acho que aqui ou aqui, não sei, em português mesmo, porque eu não achei muitas coisas a respeito, então não vou saber nem falar para vocês sobre eles. E aí, né, gente, sobre esse papo de não poder sair de casa, não poder aparecer em público, a gente coloca um asterisco, assim, a gente coloca um pontinho que a gente deve pensar mais a respeito. Porque, por exemplo, apenas as cidadãs mais ricas, as mais aristocratas, tinham esse privilégio de não precisar sair de casa, não precisar se expor. As cidadãs menos ricas, menos aristocratas, querendo ou não, uma hora ou outra, elas precisavam sair de casa por causa dos próprios trabalhos domésticos ou para ajudar o seu marido no comércio, no campo. É por isso que lá no vídeo que eu falo, lá no TikTok, sobre as escravas, eu digo para vocês que acho que as escravas poderiam
fazer, né, todas as tarefas disponíveis, por assim dizer, mesmo essas mais pesadas, justamente por causa disso. Porque mesmo as mulheres atenienses, as mais pobres, precisavam fazer essas atividades. Mas mesmo podendo sim trabalhar, porque mulher pobre sempre trabalhou, quem não trabalha é mulher rica, vamos lembrar sempre disso, tá? Mesmo podendo trabalhar, as mulheres atenienses não podiam ter posses, não podiam ter muito dinheiro e também não podiam ter escravos. Legalmente, elas não podiam ter nada disso. E por que elas não podiam ter nada disso? Porque a mulher ateniense, ela não tinha voz. Isso, ela não tinha voz. Ela é considerada por muitos historiadores hoje em dia uma eterna menor de idade. Porque, saindo da guarda do pai, ela vai para a guarda do marido. Na falta do marido, ela está sob a guarda do filho. Na falta do filho, do marido e do pai, sob a guarda do irmão. Mas sempre sob a guarda de um homem responsável por ela, um cidadão responsável por ela. E ainda assim, sob o âmbito do casamento, a mulher ateniense, ela não tinha muitos direitos aos prazeres sexuais, se é que vocês me entendem. Várias comédias fazem menção ao uso das mulheres atenienses de apetrechos, né, brinquedos ali para satisfazer as suas vontades. Mas quase todos os pesquisadores que eu li afirmam que as mulheres atenienses eram próprias para a reprodução, se é que vocês me entendem. E os prazeres os homens atenienses buscavam com as porné ou com as hetaira, ou mesmo com as palaqué, com as concubinas. Mas com as suas esposas, não. Inclusive, isso era tão expressivo que existia uma lei que obrigava o cidadão ateniense a ter relações sexuais com sua esposa pelo menos 3 vezes por mês. Enquanto isso, como vocês já sabem, porque vocês viram os meus outros vídeos, a prostituição era estatizada, né? Existiam bordéis públicos e as prostitutas precisavam pagar impostos sobre seu trabalho para o governo lá da Atenas Clássica. Algumas comédias também mostram pra gente que a vida como uma esposa ateniense não era assim tão fácil, né? Tinha lá seus percalços, tinha lá seus ciúmes e etc. Inclusive porque alguns cidadãos traziam suas concubinas para morar dentro de casa e dividir o teto com a esposa. E isso nunca dá certo, a gente sabe que não dá certo. Não dava certo lá no século V a.C. e muitas vezes não dá certo hoje em dia também. Porque hoje em dia a gente tem mais ali aquela coisa, né, dos amores livres, da poligamia e não sei o que lá. Mas na Grécia Antiga, não. O casamento era estritamente monogâmico. Mesmo que um homem trouxesse outra mulher para dividir o seu teto, essa mulher não podia ser uma cidadã ateniense, porque só era permitido ao cidadão se casar com uma cidadã por vez, por mais que ele tivesse quantas hetárias, quantas palaqués ele quisesse ter. O casamento era só com uma mulher e com uma mulher ateniense, especificamente. Justamente porque era o status da mãe ateniense que assegurava a seus filhos a condição de cidadãos, já que os filhos das metecas com os cidadãos não podiam ser considerados cidadãos. Isso, claro, até que Péricles perdesse todos os seus filhos legítimos e revogasse essa lei para que os filhos dele com Aspásia pudessem ser cidadãos atenienses, né? E aí foi nesse momento que o status da mulher ateniense, assim, ele realmente deixou de ter alguma relevância cívica. Foi nesse momento específico. E ainda mais uma última curiosidade aqui sobre o casamento ateniense. Ele era um contrato, né, galera? E como contrato, ele podia ser desfeito, ele podia ser dissolvido. Isso mediante o devolvimento da mulher junto com o seu dote. Ou então, mediante um contrato com o pai ou com o irmão ou com outro homem responsável por ela, de encaminhá-la, por assim dizer, para, eu vou dizer essa palavra, mas é horrível, para uso de um outro cidadão. Era possível, sim, um esposo se divorciar em Atenas, mas apenas o marido. A mulher não tinha lá tantos desejos, né? Ela não tinha tantas vontades, ou ela não podia exprimir as suas vontades. Mas aí é que tá, né, gente? Vamos pensar um pouco.
A gente sabe que existe duas coisas bem problemáticas quando se trata de monogamia. Uma delas é a traição, é o adultério. E a outra é porque todas as mulheres até os dias de hoje são passíveis de estupro. Isso não era incomum na antiguidade, mas o que acontece com essas mulheres caso elas se apaixonem por um homem que não é o seu marido ou sejam vítimas de estupro? Porque, como a gente já viu aqui nesse vídeo, o maior dos deveres cívicos de uma mulher era ter um filho. E para garantir que esse filho seja do seu marido, para garantir a legitimidade da criança, a mulher era obrigada, ou pelo menos o ideal seria que ela fosse isolada do resto do mundo, ficando só em casa, organizando sua casa, fazendo seus serviços de esposa, usando o seu tear. Era isso que ela tinha que fazer. Fora disso, já não era assim tão bem vista. Então, se uma mulher fosse seduzida por algum homem que não fosse o seu marido, ela e o sedutor seriam imputados juridicamente. Eles podiam ser acusados criminalmente. O homem, por tentar usurpar os bens de outro homem a partir da mulher, e a mulher por se deixar seduzir por um outro homem. Sim, era crime se deixar seduzir por um outro homem. Porque você tinha que garantir ali os bens do seu marido, né? Que iam passar para o filho dele. Então era crime você se apaixonar por uma pessoa que não era seu marido. E no caso da violência, do estupro, a mulher, ela obviamente não podia ser culpada por isso, mas ela também não ia ser bem vista. E seria muito difícil para ela se defender, porque ela não podia falar em público, ela não podia falar no tribunal, não era bem visto, não era, digamos, coisa de uma mulher decente falar frente aos homens, sobre falar de uma coisa sexual. Não, era feio, entende? Então, por ser feio, não é que era errado falar. Quer dizer, era errado falar, mas não é que era proibido, assim, se você falar, você vai presa. Não, mas era muito feio. Uma mulher que fizesse isso ia ficar muito mal vista. E ter sido estuprada, além de ter ficado mal vista porque falou disso no tribunal, era mais do que um motivo para o marido se livrar dela, porque essa mulher não serve para nada. Imagina, foi estuprada. E agora, quem é que me garante que meus filhos são meus? Quem é que me garante que não tem um outro usurpando o meu tálamo, a minha cama, os meus bens? Era uma condição complicada para a mulher antigamente, né? Não era muito fácil, não. Mas bem que hoje em dia também não sei se está muito fácil, não. Né? Porque a gente denuncia e aí perguntam, mas com que roupa que você estava? Como é que você está? Em que horas que você estava andando na rua? Mas o que é que você fez para merecer? Não sei se está muito diferente, então, as coisas, desde o século V até o século XXI depois de Cristo. Complicado. Então, sobre as mulheres atenienses, a gente encerra aqui. O próximo vídeo, provavelmente, eu vou fazer falando sobre as mulheres espartanas, porque foi a segunda pauta mais pedida por vocês lá no meu Instagram. Provavelmente depois, assim, daqui para a semana que vem, não sei, eu vou fazer para vocês um podcast maravilhoso e eu vou deixar o link dele aqui embaixo, junto com as referências, com as minhas redes sociais. Gente, vai aqui na descrição do vídeo, tá tudo aqui embaixo para vocês saberem de onde eu tirei essas informações, quais são as minhas redes, como me seguir, como ver todos os meus vídeos, como ver todas as minhas postagens, são muito boas para quem quer aprender sobre cultura antiga, sobre Grécia, sobre Roma. É isso aí. Um beijinho e até a próxima. Tchau!